E aqui no MS Record, nós vamos trazer hoje também sinais de que seu filho, sobrinho, neto, pode estar sendo vítima de abuso. Você sabe como identificar se isso realmente está acontecendo? E a gente vai falar sobre esse assunto, porque dia 18 de maio é o Dia de Mobilização Nacional em homenagem às crianças vítimas de abuso, por conta desta menininha aqui, ó, de 8 anos, foi vítima de rapto, estupro e assassinato por jovens de classe média alta em Vitória, no Espírito Santo. Esse crime bárbaro ficou conhecido como caso Araceli, que é o nome da criança, ocorreu no dia 18 de maio de 1973, e a proposta é usar a data, esse mês, para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade para participar desta luta. E o que chama a atenção é que esse caso bárbaro foi em 1973, né? Praticamente mais de 40 anos depois, e a gente ainda está falando de combate a esse tipo de situação, né? Boa tarde, doutora. Eu estou aqui hoje com uma psicóloga que faz um trabalho muito interessante, que é coordenadora da Fundação Projeto Nova, psicanalista, Viviane Vaz, né, doutora? Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no MS Record. A minha proposta hoje é tentar levar aos pais sinais de que as crianças estão realmente sendo abusadas. Às vezes eles entendem que abuso é o estupro, né? É o ato em si do estupro. Mas várias situações caracterizam um abuso. Queria que você deixasse claro o que gera trauma na criança que é considerado um abuso. Qualquer ato libidinoso contra uma criança ou um adolescente é considerado pela nossa lei, né, estupro de vulnerável, né? Qualquer ato libidinoso, mesmo não tendo conjunção carnal e mesmo com consentimento. Uma criança, ela não pode consentir para a prática, entende? Então, isso é pouco falado e pouco divulgado. E por que isso causa tantos danos para uma... Ah, mas só passou a mão, mas não foi tão grave. Sim, isso pode causar sérios danos à formação intelectual, inclusive, dessa pessoa, né? Dessa criança que está em formação. Fato que a gente tem, por exemplo, censura nos vídeos, porque algumas coisas, uma criança em formação, seu cérebro está se formando, tudo aquilo que vai vivendo vai sendo registrado. Então, um ato fora do momento, da maneira errada, mesmo que pareça bom, porque existe um mito de que os abusadores, eles cometem coisas que parecem ser boas para a criança, alguns afirmam que a criança está gostando, né, e trazem a culpa para essa criança, como se ela estivesse pedindo por causa da roupa, por causa do jeito, porque ela é bonita, porque ela é assim, né? Então, e aí traz essa culpa para essa criança, ou seja, trazendo para a identidade dela de que a sexualidade dela é que tem valor. E aí você tem vários problemas. A doutora diz que até um olhar malicioso numa criança que seja um bebezinho, ela percebe. Desde quando muito pequeno, que não tem tanta consciência do que está acontecendo, mas a criança já percebe isso, já causa um tipo de dano já. Sim, já atendi casos, eu atendi recentemente, eu até ouvi a história de uma menina que ela lembrou do pai tendo atos libidinosos com ela, era um bebê de 8 meses e ela consegue lembrar. Por que ela lembra disso, né? Dele tomando banho junto com ela e forçando ela, né? Contra as partes íntimas dele. Por que ela lembra disso? Tem coisas que a gente não lembra dessa idade, mas foi altamente destrutivo para a mente dessa menina. Ela faz tratamento, tem muita ansiedade, já teve ideação suicida, né? Claro que teve um desenrolar de uma série de outros abusos na história dela, mas o fato dela lembrar disso aos 8 meses, ela consegue lembrar fortemente disso. Ou seja, mesmo um bebê, parece que não, mas grava aquilo na mente, no cérebro. Vamos olhar as fotos que a nossa reportagem teve acesso, dos desenhos. São desenhos que as professoras perguntaram, descreva seu dia. Certo. Tem desenhos que a gente não pode mostrar aqui, né? Mas eu fiquei chocada como elas retratam, né, certinho, né, um corpo de um homem, né, num ato sexual, e a professora simplesmente recolhe aquilo e já é um indício que ela está sendo abusada, né? Sim. E a gente tem um outro desenho que também aparentemente não tem esse, por exemplo. Por que isso caracteriza um abuso? Imagina se
Bom, eu teria que olhar todo o contexto, né? Não posso analisar assim tão claramente, mas olha só, ali mostra algo que ela tem pedido para alguém, é um grito de socorro. Ela pediu, talvez aquilo ali pareça um Deus, né? Alguma coisa que ela pedindo proteção e não recebendo essa proteção, né? Olha lá, tá triste, tá todo mundo triste, como se Deus também estivesse triste, os anjos, e ela tá ali demonstrando, né? E talvez possa estar mostrando com desenhos, né? Existe um teste que é feito, que é chamado HTP, né? Que os psicólogos fazem para analisar, né? Que às vezes ela coloca no desenho, sim. Certamente ela vai colocar um pedido de socorro. O comportamento também é um pedido de socorro. Muitos casos de abuso que eu atendi, um homem falou assim para mim: eu tentei mostrar para minha mãe que eu estava sofrendo abuso, mas minha mãe não conseguia perceber. Como que ela não percebia que eu estava triste, cabisbaixo, que eu não sorria mais, eu era brincalhão, eu não sorria mais, né? Então muitas mães passam por cima dessas situações. Se é um desenho que tem partes fálicas, que tem genitárias, né, que não é normal para a idade. A criança, ela nasce ingênua, ela nasce pura, assim, e ela tem que crescer descobrindo as coisas naturalmente no seu próprio processo. Um choro, nem sempre a criança fala não quero ir com um adulto, né? Existe algum sinal, até, por exemplo, a criança fica com baixa imunidade? Tem que prestar atenção em tudo isso. Tem que prestar atenção. E a criança ouvir também, a mãe ouvir. A mãe acreditar. Muitos casos, a criança fala, pede ajuda, como até desenha, pedindo socorro para a professora, por exemplo, né? E não é ouvida, ninguém acredita, ninguém consegue imaginar que aquilo acontece. Você falou dos números aqui, são números exorbitantes, assustadores, mas as pessoas preferem não acreditar, porque acham que uma criança mente. Uma criança nunca vai mentir acerca disso. É um assunto muito grave, é vergonhoso para um adulto, quanto mais para uma criança que não tem noção. Então ela tem dificuldade de verbalizar, então ela vai falar isso através do comportamento. Um adolescente que se corta, por exemplo, que se automutila, que deseja suicídio, que quer ficar escondido, que quer se isolar da sociedade, são sinais de que pode estar sofrendo alguma coisa. O que precisa fazer? Ouvir. Certo. Não julgar, não ficar apontando, será que é isso? Você aconteceu isso? Alguém fez isso? Não. Ouça, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Então, acolhimento é tudo que essa pessoa precisa. Conversei aqui com a Viviane Vaz, que é psicanalista, coordenadora da Fundação Projeto 9, que atende crianças que estão em tratamento, né, pós serem vítimas de abuso. Muito obrigada. Tem um ótimo trabalho esta semana para vocês, né? Que são extremamente essenciais na vida dessas vítimas, que podem sim ter uma chance de recuperação, uma vida normal, mas que precisam de um acolhimento e um tratamento, né? Eu queria te dar de presente esse tsuru, que é o nosso símbolo dessa campanha, né? Existe uma lenda japonesa, toma. Obrigada. Existe uma lenda japonesa que fala que quando você fizer isso, né, para 1000 pessoas, você vai ter um desejo atendido. Elas tiveram uma palestra com a Lígia Ozumi, né? E o pedido delas, dos assistidos, é por um mundo sem abuso. Então a gente está distribuindo e fazendo um apelo por paz e proteção às crianças. É necessário a gente proteger a infância. Tá certo, Viviane, muito lindo, fico muito honrada, viu, de fazer parte disso. Muito obrigada, uma boa tarde para você.